Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro diário com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando hoje, quarta-feira, da 20ª semana do Tempo Comum. O Evangelho que nós ouviremos hoje, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16, que nos diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: O reino do céu é semelhante a um proprietário que saiu ao romper da manhã a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Saiu depois, pelas 9 horas, viu outros na praça que estavam sem trabalho e disse-lhes: Ide também para a minha vinha e tereis o salário que for justo. E eles foram. Saiu de novo por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde fez o mesmo. Saindo pelas 5 da tarde, encontrou ainda outros que ali estavam e disse-lhes: Por que ficais aqui todo o dia sem trabalhar? Responderam-lhe: É que ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: Ide também para a minha vinha. Ao entardecer, o dono da vinha disse ao capataz: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os das 5 da tarde e receberam 1 denário cada um. Vieram por seu turno os primeiros e julgaram que iam receber mais, mas receberam também eles 1 denário cada um. Depois de terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: Estes últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportamos o cansaço do dia e o seu calor. O proprietário respondeu a um deles: E nada te prejudico, meu amigo. Não foi 1 denário que nós ajustávamos? Leva então o que é devido e segue o teu caminho, pois eu queria dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me será permitido dispor dos meus bens como eu entender? Será que tens inveja por eu ser bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, esta semana nós estamos meditando um pouquinho sobre a questão da riqueza, lembrando o Evangelho de segunda-feira do jovem rico. Depois Jesus aproveita também para falar sobre o desapego. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino. E Jesus hoje, dando continuidade, fala sobre a questão dos primeiros e dos últimos. Muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. E a parábola que Jesus nos conta hoje esclarece essa situação. Essa parábola, ela é um aviso ao povo de Israel. Os primeiros que foram escolhidos, o primeiro que foi escolhido para receber a herança. Mas primeiro pode ser depois o último, porque a herança pode ser transferida depois para os pagãos, para os publicanos, para os pecadores. Mas também é um alerta que Jesus faz a cada um de nós, cristãos de hoje, para que também nós nos convertamos aos critérios de Deus. Não são os ricos e poderosos que entram ou têm precedência no reino de Deus, mas os pobres e fracos. O reino não é conquistado por mérito próprio, mas é um dom gratuito de Deus, acolhido na humildade e na gratidão. Aqui lembrando, tem uma passagem muito importante do profeta Isaías, no Antigo Testamento, que já falava sobre essa questão
dos últimos e também dos primeiros. Vamos relembrar esse texto. Os meus planos não são os vossos planos. Os vossos caminhos não são os meus caminhos. Oráculo do Senhor. Tanto quanto os céus estão acima da terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos, e os meus planos mais altos do que os vossos planos. Nós encontramos isso em Isaías 55, de 8 a 9. Ao jovem rico, lembrando do Evangelho, foi pedido um salto de qualidade. E a todos nós é pedido que façamos justiça. Mas essa justiça, ela não se dá em cálculos exatos, mas essa justiça se dá de acordo com a bondade de Deus, como vimos no Evangelho de hoje. Deus quer dar a todos a salvação, desde os primeiros até os últimos. Como nós abraçamos essa salvação, esse denário da graça de Deus, cabe a cada um de nós agora responder. Somos comprometidos com a vinha do Senhor? Vinde também vós trabalhar na minha vinha? Ou nós não nos comprometemos ou esperamos sermos os trabalhadores da primeira hora que terão algum privilégio? Aí então cabe a cada um de nós refletir este Evangelho de hoje. Peçamos neste momento a bênção de Deus sobre a água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com coração puro e evitar todo perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, na paz do Senhor.